Pastor da IPB que convida assembleanos para pregar na sua denominação, eu não quero. Não faz sentido, né? Rapaz, eu faço um esforço, assim, muito grande para tentar achar essa igualdade, ainda que mínima, entre as duas coisas. Por exemplo, os dois creem em Jesus. Aí você convida esse pastor da Assembleia para pregar sobre Jesus e seu sacrifício na cruz. Conforme ele vai pregando, né, ele fala que Jesus morreu por nossos pecados. Na verdade, ele nem vai poder falar isso, né? Porque, cara, tipo assim, não, vamos chamar um assembleano para pregar sobre a morte de Jesus Cristo, numa IPB. Quando ele pregar, tudo que ele disser vai estar inundado pelo arminianismo. Jesus possibilitou a sua salvação, depende de você, você precisa crer, e qualquer fidelidade que ele tiver vai estar dentro do calvinismo. Hugo, você acha que o HDL é Hernandes Dias Lopes, né? E companhia estão com medo do nosso crescimento? Olha, sabe, eu não sei muito medir qualquer tipo de crescimento. Mas só que pessoas como eu, pessoas como Walter, nós não estamos interessados. Muitas vezes as pessoas não gostam da nossa personalidade. Eu não gosto da personalidade. Porque isso se dá por conta do evangelicalismo brasileiro ser orbitante ao redor de personalidades. As pessoas não estão interessadas na Bíblia. As pessoas estão interessadas em personalidades específicas que lhes guiam. Mas só que o meu trabalho e do Walter, apesar das pessoas às vezes não gostar da gente, visando a verdade, sabe? Qual é a verdade? E uma vez que a gente entende qual é a verdade, a gente não faz política em relação à verdade. E as pessoas que estão interessadas nisso nos procuram. Você considera o estudo Hoffman, da BKJ, bom, apenas o estudo? Acha que agrega HCF, por exemplo? Eu não gosto, né? Eu fiz algumas pesquisas na época que eu estava vendo a BV Books, né? E eu particularmente não gostei, né? Eu não gostei nem da tradução da King James, porque pelo que eu consegui perceber, é uma tradução da tradução do inglês, e eu não gostei. Eu creio que uma Bíblia ela precisa ser uma tradução direta do original, né? Senão é uma paráfrase, né? E o estudo Hoffman, acho que é assim que se pronuncia, o Hoffman, não achei nada demais. Eu tenho alguns outros tipos de formas de estudos e outras pessoas da história que eu prefiro, né? Eu não achei nada assim demais, é a minha opinião. É possível um salvo conhecer as doutrinas da graça e continuar no circo pentecostal? Só se ele for o palhaço, né? O palhaço do pastor, o palhaço não sei o que, mentira. Não tem como. Não tem como. Eu conheço alguns casos, na verdade eu falo com pessoas no Brasil inteiro. E tem alguns casos, sim, e eu vou falar alguns deles, que é o seguinte. Às vezes o rapaz entendeu as doutrinas da graça ou a moça, mas ela é menor ou ele é menor de idade. E os pais são pentecostais, pastores pentecostais, então eles estão num âmbito muito difícil. Às vezes, a mulher é esposa de um cara pentecostal. Então ela acaba indo nesses lugares, o marido faz um caos. Ou a esposa, na maioria das vezes, faz um caos na vida do cara. O cara já entendeu as doutrinas, não quer estar ali. Então é uma luta, alguns conseguem mudar, outros não. Mas principalmente menor de idade acaba ficando ali. Mas o desejo de todos é sair. Se você ler Marcos 16 e Mateus 28, né, essas passagens, você vai ver que, ou Atos capítulo 1, você vai ver lá em Atos que Jesus está falando, depois de ter dado ordem aos seus apóstolos, acerca de coisas que eles deveriam ter feito. Vai lá, lê Atos capítulo 1 que você vai entender. Marcos 16, Jesus aparece e lança em rosto a incredulidade dos apóstolos e lhes dá sinais. O último versículo de Marcos 16 atesta que os sinais seguiram os apóstolos. O nome do livro Atos é Atos dos Apóstolos. Quando Paulo chega em Roma, que é os confins da terra, Lucas acaba o livro porque cumpre o que ele falou para Neófito sobre as obras dos apóstolos que ele escreveria. Então o ide apostólico já foi cumprido. E você não tem sinais.
A tulipe não está dentro da pregação do genuíno Evangelho de Jesus Cristo, exatamente. Tem um pastor aí que está falando que até o ano 52, 64 não tinha Romanos 9, Efésios 2, como se essas doutrinas explicadas por Paulo não existissem já em Cristo ou na própria doutrina de Cristo. Então, assim, como João disse, existem muitas outras coisas que Jesus fez que não estão escritas. Então, se ele quer aplicar a tradição oral, ele vai perder pela tradição oral, a não ser que ele negue, nesse argumento dele, que esse evangelho que Paulo explica não era real já no Senhor Jesus e nos seus ensinamentos do seu ministério. Muito pelo contrário, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê o que Paulo explica mais pontualmente, com pontos mais difíceis, como diz Pedro, nada mais é do que o próprio evangelho. Tirar a tulipe do evangelho é esvaziar o evangelho, que é o que esses pastores têm feito. Como você tem lidado com todo esse processo? É preciso muita coragem. Cara, eu sinceramente, quando o Espírito Santo me regenerou e eu respondi ao chamamento eficaz com fé e arrependimento, eu respondi a um Cristo que me convida a carregar uma cruz. Sabe, esse tipo de linguagem na época do Senhor Jesus, no Império Romano, quando alguém te convidava a levar uma cruz, a botar uma cruz nas costas, ele estava te convidando a morrer. Então, sabe, eu não temo aos homens que podem matar o meu corpo, ou, sei lá, qualquer outra coisa que eu tenha, e que não podem fazer nada com a minha alma, né? Eu ia para o inferno, o Senhor Jesus me resgatou da ira de Deus. Então, eu não só entreguei minha profissão de fé ao Senhor Jesus, eu entreguei toda a minha vida. Então, eu sou um servo e tenho que fazer isso. Numa linguagem mais simples, o que não é o cessacionismo? O cessacionismo não é incredulidade. Cessacionismo é fé no lugar certo, nas Escrituras, somente. Como conciliar ou refutar heresias e o falar mal de algo ou alguém com refrear a língua da maledicência? Olha, isso vem da experiência cristã, né? Existe o dom de exortação, né? O Brasil pouco sabe sobre dons. Existe o dom de exortação. E alguns irmãos possuem, eu creio que eu possuo esse dom, de realmente ter um teor exortativo bíblico. Mas só que quem tem esse dom precisa sempre se atentar ao fato de que possui uma natureza caída. Então, muitas vezes, eu tenho que me atentar à mescla da minha questão exortativa com o pecado. Entendeu? Muitas vezes, alguns caras tentam me imitar, por exemplo, as minhas técnicas de ironia e acabam sendo sarcásticos e maus. Quando se fala das boas obras que devemos fazer, quais seriam? Olha, seriam muitas, né? Muitos tipos. Mas você pode elencar em esferas. Tem as boas obras mentais, né, que são os seus pensamentos. O que é uma boa obra? Toda uma ação que você faz para a glória de Deus e para benefício da igreja. Isso é uma boa obra. E para o benefício também da humanidade, que tem a questão social, por conta da Imago Dei, etc. Então, quando você santifica os seus pensamentos, santifica as suas intenções, santifica a sua profissão, a sua forma de trabalhar, a sua forma de estudar, a sua forma de pensar, sua forma de tratar a sua família, sua esposa, seus pares, seus amigos, seus filhos, a sua igreja local, o seu pastor, os ímpios. Toda forma correta é uma boa obra. As línguas faladas pelos cristãos de Atos 2 são idiomáticas. Mas eles falaram novas línguas? Novas línguas? Explica, irmão. Acho que a sua ênfase e dúvida é nessa questão. Como que eram idiomáticas, mas eles falaram novas línguas, como se fossem línguas inéditas? Na verdade, sua leitura está errada, cara. Ou você usa uma tradução muito ruim, que você usa porque você se sente confortável, né? Tá na moda agora. Eu gosto dessa tradução porque eu me sinto bem com ela. Tradução não é para você se sentir bem.
Você tem que buscar mais fiel e o problema é seu se você não entende. Você que entenda. Se esforce para entender, porque a sua inteligência que tem que aumentar com a leitura da Escritura. A palavra grega que tem lá não é novas línguas, mas heteroglossa, outras línguas, né? Novas, entendeu? Então, o grego está hetero, outras, glossa, línguas. E se você continuar lendo Atos 2, você vai ver que são idiomas. A questão é da perspectiva do falante, né? Outras línguas em relação aos judeus. Eles aprenderam a falar outras línguas que não era a língua natal deles, mas era a língua natal dos que estavam na festa de Pentecostes, vindo do mundo todo. Então não iniciou uma língua inédita, não humana e angelical ali. O grego não permite, o contexto não permite, nada permite. Quem fala isso está inventando doutrina. Apóstolo Hugo, graça e paz. As línguas pentecostais são bíblicas? Olha, as línguas pentecostais, elas são línguas de anjos. Só que são dos anjos que caíram, entendeu? Porque muitos reformados afirmam que arminianismo, os arminianos são irmãos? É porque é pura questão pessoal, sabe? É uma opinião pessoal, é um sentimento. Essa afirmação deles é um sentimento. É algo que eles sentem aqui, ó, nessa região aqui. Não tem nada a ver com o texto, é algo que eles sentem aqui. Aí eles realmente acreditam que por eles estão sentindo um negócio aqui, por aquele fulano ali, foi fulano ali que me deu uma reputação, me deu mais seguidor, me deu mais não sei o que, me deu um cachê, me deu dinheiro, não sei o que. Aí pensam em pessoas hipotéticas, como aquela senhorazinha coitadinha, aquele jovenzinho coitadinho. Aí eles falam que é irmão. Por essas coisas só. Biblicamente não tem nada. Cara, eu tenho 26 anos e eu nunca comecei a ter interesse assim. Eu fui convertido aos 16. Então, desde o primeiríssimo dia da minha conversão, eu peguei uma Bíblia e comecei a ler e estudar teologia. Porque eu creio, como sensacionista, que certos dons são dados na regeneração. Então, os dons que eu tenho de ensino e de exortação foram me dados há 10 anos atrás. E alguns idiotas pensam que eu tenho que ir para a faculdade para poder não sei o quê, fazer dons. Não, eu já tenho dons espirituais. E desde quando eu me converti, eu estudo a Escritura e aprendo a Escritura e trabalho os meus dons. E por isso que eu tenho habilidades hoje de ensinar a vocês. Porque na graça de Deus, Deus me concedeu dons. Então, a partir do momento... E alguns pensam que não, é a faculdade que outorga dons. Mentira. A maioria das faculdades é caixa 2. Mas quanto à teologia, já tem 10 anos que eu estudo. O que o apóstolo Pedro quis dizer com multiforme graça de Deus? Ele estava falando da manifestação da graça de Deus pelas multiformas que cada um de nós pode manifestar. No contexto ele fala sobre hospitalidade, amor ardente. Então, assim, cada um de nós pode realmente demonstrar o amor e a graça de Deus uns para com os outros de formas e em aspectos diferentes. Então, nessas formas e aspectos diferentes, assim como nós somos membros diferentes, com funções diferentes, a multiforme, a graça de Deus é manifestada entre nós dessa forma. A tapioquê, pastores utilizando relevância midiática e massa neófita nominal para espalhar falácias, como contê-los. Muitas vezes você não contém não, cara. Muitas vezes eles vão continuar até arrancar a tua cabeça. E você vai perder a sua cabeça. E você vai ser crucificado, entendeu? Então a gente não tem que conter não. É o que Lutero falava, né? Eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. Enquanto eu ia com o meu amigo Felipe Melanchthon beber cervejas em bares por aí, a palavra de Deus incendiou a Europa. Então assim, a gente não tem que fazer nada, a gente tem que fazer a verdade. E muitos deles, eles não precisam de nossa refutação. Eles mesmos se refutam, eu já provei isso aqui. É só você pegar as palavras deles e botar contra as palavras atuais dele. Eles mesmos falam contra eles. Alguns teólogos não precisam de refutação, é só deixar eles falarem. Oi, Hugo, pode me explicar o que seria pré-ciência em 1 Pedro 1:2? Sim.
Pré é anterior, ciência é conhecimento. Ou seja, eleitos mediante o pré-conhecimento de Deus Pai. Ou seja, a eleição se baseia num pré-conhecimento. A pergunta que surge é, que divide o calvinismo do arminianismo: pré-conhecimento do quê? Aí o arminiano, a partir desse versículo, vai inventar algo que não cabe no versículo, que Deus tem um pré-conhecimento futurístico e histórico de ações humanas futuras que ele analisa na história do mundo e história criada pelas ações dos homens, para então, a partir de uma ação futura do homem, jogar na eternidade passada um decreto que o coloca entre os eleitos. É uma loucura. Pelo menos, para sair desse versículo, é terrível. Já nós calvinistas, vamos falar o seguinte: que esse prévio conhecimento que Deus tem é um prévio conhecimento de sua própria vontade. Então, é o que Paulo diz. Eleito segundo o beneplácito, segundo o conselho de sua vontade. Então, assim, o conselho que Deus tem em si e na Trindade a respeito dos eleitos faz com que, por meio desse conselho, Deus eleja pessoas. Então, Deus tem um pré-conhecimento de seus próprios decretos, nos quais decretos Deus elegeu pessoas em Cristo para a salvação, sem levar em consideração as suas ações, por isso que é incondicional. Ou seja, a eleição ela não está condicionada a uma ação prevista e futura. Porque de outra forma isso estaria condicionando a eleição a alguma coisa. E pior, estaria condicionando a virtude do homem futuramente. E não ao conselho de sua própria vontade. Então Deus tem um pré-conhecimento de seu próprio decreto. Como convencer filhos de 15 anos que danças e teatro não é bíblico? Olha só. A gente não é chamado para convencer ninguém, né? O máximo que a gente pode fazer é convencer logicamente. Eu faço isso constantemente. Eu pego algumas pessoas e isso me gera muito problema. Porque eu consigo muitas vezes, e vocês também, convencer as pessoas logicamente de que algo é errado. Mas nem por isso elas vão aceitar espiritualmente, porque o convencimento da verdade se dá pelo Espírito. Então, muitas vezes eu consigo provar logicamente para uma pessoa obstinada que o caminho dela é errado, mas nem por isso ela vai abandonar o caminho dela. Esse é o problema de alguns de vocês quando vai resolver problemas de outras pessoas. Vocês têm um argumento, vocês têm um convencimento, vocês têm a lógica certinha, aí você apresenta, aí você acha que realmente a pessoa vai aderir, ela não vai. Então o que você pode fazer é, logicamente, mostrar pela Bíblia que não existe isso. Não são elementos do culto. E o restante é com Deus. Só esqueci de falar uma coisa. Filhos de 15 anos têm que te obedecer. Entendeu? Se você quiser que eles não vão para uma igreja que tem teatro e dança, é ponto final. Mas eu não tenho moral com meus filhos. É um problema seu. Entendeu? Porque Deus te deu eles do next nihilo, do nada. Entendeu? Eles eram ali, um zigoto, aí foi crescendo, virou um nenenzinho maior, aí você não pode dizer que eles caíram de uma cegonha com 15 anos. Tudo que eles são hoje, de boa parte, majoritariamente é culpa sua ou não. Mas eles têm a natureza pecaminosa, mas a natureza pecaminosa pode muito ser bem controlada por educação, pelo respeito que eles têm à sua palavra. Se você tem uma palavra e eles não respeitam, isso é fruto de você, seu mesmo, porque você estava ocupada. Você estava trabalhando, você estava fazendo não sei o quê. E seus filhos aprenderam a obedecer outras coisas no mundo que não é você. Então, se você não tem moral com um filho de 15 anos, pelo amor de Deus. Teve algum personagem católico romano que influenciou Armínio para ele chegar à conclusão dele? Olha, realmente, quando a gente vê o pensamento de Armínio, não é um pensamento totalmente original, né? A gente vê esse pensamento um pouco menos maquiado nos semi-pelagianos, nos católicos romanos, propriamente, e também em Pelágio. Então, assim, ainda que seja mais sutil, mais teologicamente rebuscado, ainda assim é salvação pelas obras, ponto final. O que ocorre é que Armínio, se eu não me engano, assim que ele nasceu, o pai dele morreu. E nessa que o pai dele morreu, e a mãe dele era muito pobre, ele teve que ser criado por um homem chamado Rudolfus Snellius, que era humanista, escritor, matemático, e, pelo que eu ouvi uma vez, ele teve fortes influências de ensino católico romano. Só até um padre, eu acho, que ensinou ele quando pequeno, alguma coisa assim. Mas só que Armínio, cara, ele foi estudar, em certo momento da vida dele, com Teodoro de Beza.
E Teodoro de Beza foi o sucessor e era amigo de Calvino. E ele tinha uma visão supralapsariana, né, da eleição e das consequências dessa ordem. E assim, muitas pessoas eu vejo que quando conhecem o calvinismo por linhas supralapsarianas, não a de Beza necessariamente, mas por exemplo, a linhas de Seyntjens ou Gordon Clark, elas costumam ficar mais propensas ao arminianismo, porque elas querem fugir do fato de Deus ser autor do mal, de uma predestinação exaustiva que não leva em consideração as obras dos homens de maneira nenhuma. Então Deus acaba sendo um fatalista. Então talvez o contato de Armínio com Beza tenha gerado essa insatisfação pessoal nele que gerou o sistema teológico dele posteriormente. Cara, a melhor é a seguinte, é a LTT, é a tradução literal do texto. Aí tem o Masoréico e o texto Receptums. Mas só que é o seguinte, uma coisa... vamos ser humildes, vamos abraçar todo mundo, vamos nos beijar com ósculo santo. Não, olha o seguinte, uma coisa é eu ler a LTT, outra coisa é você ler a LTT. Eu não sei em que pé de mundo você está, mas a maioria das pessoas tem pouquíssima capacidade intelectual e bíblica. Ai, que falta de humildade. Ai, eu sou tão precioso. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não. Então, assim, a LTT é a melhor tradução dos textos receptos e dos masoréicos. Mas, talvez você não consiga ler. Então, a melhor é a CF. Livros bons para discipular o filho. Olha, livro bom para discipular o filho são os catecismos, né? A memorização dos catecismos, etc. Assim, algo que eu faria com meu filho, além dos catecismos e além de conversas teológicas e filosóficas, seria realmente trabalhar com o imaginário dele, né? Eu leria com ele O Peregrino, eu leria com ele alguns livros do R6 Sproul, quase ninguém sabe, mas o R6 Sproul tem alguns livros, se eu não me engano, tem um que se chama O Vagalume, alguma coisa assim, que é para criança, cara. Teologia para criança, então é muito bom. Então eu leria coisas assim, né? E ensinaria coisas lógicas para o meu filho, né? Cubo mágico, xadrez e coisas do tipo. E exercício físico ajuda a criança a ser mais discipulada na vida. Como você faz para ler mais de um livro ao mesmo tempo? Passa o seu método de estudo, por favor. É assim, é muito simples. Eu pego um livro e leio. Aí depois eu fecho o livro, pego outro livro, abro ele e leio. Porque muitas vezes vocês criam uma mística espiritual sobre livros que não existe, cara. O livro só é uma mídia de informação. É só isso. Não existe santidade no livro. O único livro que é santo em si é a Bíblia. O resto, meu amigo. Eu não acredito em alguns métodos de leitura. Tem uns caras aí que lê a Bíblia em um mês. São os idiotas. Eu não acredito no método de leitura deles e quando eu converso com eles, eles são sim os idiotas. Mas os outros livros você realmente pode ler rápido. Aplicamento de leitura. E coisas assim. Realmente você tem uma capacidade de leitura melhor. Mas veja a sua realidade, sabe? A ação seria o seguinte, ó. Cara, a maioria de vocês, um dia eu vou lançar um curso sobre leitura dinâmica para ajudar vocês, porque a maioria de vocês fica acumulando livro e não lê, entendeu? E não tem uma rotina de leitura e acha que vai acontecer algum milagre espiritual, avivamento, né? Um avivamento, eu vou ler todos os meus livros. Não vai, entendeu? Você tem que sentar seu bumbumzinho na cadeira e ler mesmo sem vontade. Você não tem que ler ler com paixão, vou fazer uma pipoca. Toma vergonha, cara. Ler é trabalho, mano. Por exemplo, ó, quando você vê um vídeo no YouTube, aí você vê 5 vídeos diferentes no YouTube. Um sobre jiu-jitsu, outro sobre coisas que eu tenho visto, né? Política, teologia, filosofia e etc. E saúde. Tem algum problema você ver os vídeos diferentes? Não. E qual que é o problema de você ler livros diferentes? Fui diagnosticado com hipercalvinismo. Devo me preocupar? Olha, cara, é bom você começar a fazer uma dieta, né? A dieta de Worms. Você tomar um pouco de
vitamina 95 teses, fazer o protocolo Institutas da Religião Cristã, tomar 3 vezes ao dia pílulas de 8 em 8 horas de história da igreja, ler o manual do cristão, chama Bíblia, 3 vezes ao dia, estudar sobre o corpo da Confissão de Fé de Westminster e fazer alguns exercícios apologéticos e lógicos de tentar entender essa gente. Vai melhorar. O que acha do providencialismo, dons espirituais? Os dois tic-teco que ensina isso aí, desses grupinhos de calvinista tomista, os dois eu conheço, os dois são péssimos quando você começa a fazer pergunta para eles. É só você começar a fazer umas perguntinhas assim, né? Tem um até que escreveu um livrinho aí sobre paracletologia, que bateu lá no meu grupo, eu fui fazendo umas perguntinhas para ele, por ele se sentiu gostosão, né? Não quis responder nada, não falou nada. E se acha, mané, ruim pra caramba de teologia, ruim pra caramba. E se acha pra caramba, entendeu? Eu perguntando pra ele, o que é providencialismo? O que são dons? Quais dons cessaram? Quais dons continuam? Não respondendo nada com nada. Providencialismo é teologia de teólogo que passa batom para beijar pentecostal. O pastor usou a conversão de Zaqueu para falar de dízimo. Faz sentido? Olha, eu ouvia muito de Macedo usando a mesma coisa. Que o cara não deu... Não, primeiro que não faz sentido, né? Porque Zaqueu não deu dízimo, né? Ele falou que se defraudou alguém ia pagar 4 vezes ou 3 vezes mais, né? Rapaz, para arrumar dízimo de vocês, tem pastor que usa até a mãe, meu amigo. Quanto mais Zaqueu. São uns bandidos, cara. São uns bandidos. Ai, Hugo, mas é o meu pastor. Vocês que botaram o pastor como hierarquia. Não existe isso não, gente. Ele tem uma hierarquia de dom, não de qualidade, cara. Você é tão cristão quanto ele. Usar isso daí para falar de dízimo é inferir que você tem que pagar 4 vezes mais do que você ganha, do que o dízimo, 40%. Ficou de vagabundo, cara. Quais eram os dons do tempos apostólico e quais são os dons para os dias de hoje? Olha, isso está no meu livro, numa tabela muito bem feita. Se eu não me engano, está na página 100 ou 90. É só ir lá no link da minha bio, clicar, fazer o download e ler. Vocês têm que ler os meus livros. Cara, enquanto vocês ficarem só petiscando a minha teologia, vocês vão continuar passando mal para... Uma vez um pastor lá da igreja lá de São Paulo, né, que eu conheci, ele foi debater com um grande desse tamanho, grande pregador pentecostal. E ele levou uma coça do pentecostal. O pentecostal ganhou o debate, ponto final. Aí quando eu fui dar uns conselhos para ele sobre cessacionismo, ele não quis ouvir. A maioria de vocês é assim também, vocês acham que realmente sabe, pô. E não sabe, né? Se o exclusivismo é característica de seita, dizer que só quem crê em Dort será salvo não é igual? Não, ninguém diz isso, cara. Vocês estão criando um espantalho, cara. Estão criando um espantalho, ninguém está dizendo isso aqui, velho. O que a gente diz é o seguinte, que um verdadeiro salvo, e se você for salvo, o que vai acontecer com a sua vida, conforme você vai lendo a Escritura, aprendendo teologia, você vai se tornar calvinista inevitavelmente, porque o calvinismo não é um sistema histórico. O calvinismo é um apelido para o que a Escritura ensina a respeito de soteriologia, mais especificamente. Então, quando você, sendo um crente, começa a ser exposto à verdade, você se tornará ou se enquadrará no sistema calvinista de salvação. E essa é uma característica da santificação do eleito. Se isso não acontece com você, provavelmente você não foi justificado. Explique um pouco sobre os 3 tipos de ID. Seguidores está com dúvida. Se você vai na minha bio, tem uns destaques, né, que são aquelas bolinhas que você consegue jogá-las para o lado. Uma dessas bolinhas, um desses destaques, tem lá evangelismo, que é um vídeo antigo que eu gravei,
E eu expliquei essas coisas. Então vai lá e dá uma assistida lá. Ah, Hugo, não quero ir lá. Eu quero ficar aqui, eu quero que você me explique aqui. Cara, na moral, vai lá, tá? Sem preguicinha. Aí Hugo vai me dar trabalho. Tem só que te dar trabalho. Vai lá que eu não. Tá bonitinho lá. Vai lá, em nome de Jesus. Qual o melhor, Gordon Clark ou Von Till? Pra quê? Lava louça? Jogando bola? Cara, assim, como lateral esquerda do Paysandu, eu prefiro o Von Till, porque o Cornélio Von Till, ele faz apologética, né? Desculpa, meu humor tá muito terrível essa manhã. Mas o que, em relação à autoria do mal? A autoria do mal eu prefiro Agostinho, cara. Mas como lateral esquerda do Paysandu, eu prefiro o Gordon Clark. Existem vários, né? Por exemplo, estejam sempre preparados, Pedro diz, né, para dar a razão àqueles que vos questionam a respeito da vossa fé. Tendo bom testemunho do que estão de fora, aproveitando sempre a oportunidade, tirando alguns como que pelo fogo, vós sois sal e sois luz da terra e do mundo. Que brilhe a vossa justiça diante dos homens, né? Para que vejam vossas justiças e se convertam. Então, todo tipo de... Por exemplo, teve a primeira diáspora, né? Com a morte de Estevão, se eu salvo engano, e eles começaram, os cristãos começaram a se espalhar por toda parte que eles iam testemunhando sobre isso. Você nasceu de novo em qual igreja? Na Universal? Não. Na Presbiteriana também não. Eu nasci de novo numa pregação em uma base missionária que tinha vínculos bem batistas, sabe? Eu fui lá fazer uma visita, né? Para me voluntariar em alguns trabalhos, possivelmente. Porque um grupo de jovens da Metodista, da qual igreja eu era, tinha ido lá para se voluntariar e tal. Cara, sempre quando eu lembro disso é algo impressionante. Aí o pregador lá, né, eu esperava uma coisa, chegou um pregador totalmente diferente, ele pregou sobre Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? E ali eu entendi que Deus tinha abandonado seu filho na cruz, desamparado ele por conta dos meus pecados, né? Foi ali que eu percebi que a cruz não era algo distante, mas tinha a ver comigo exatamente.